Vamos lá. Para trás. Para trás. Linhas de 4 para defender. Então, o sistema tem sido quase sempre 4-4-2. Às vezes, o Milito joga com 3 zagueiros puros e puxa mais um homem aqui e faz linha de 5 na defesa. Mas, normalmente, ele faz Saratalha, Gemerson, Arana, Scarpa, Lanfranco, Otávio, Zaratio, Hulk e Paulinho. Defendendo 4-4-2. E atacando? Atacando, o Arana é ponta. O Arana vem como ponta pela esquerda e o Zaratio sai da ponta para dentro. E o Scarpa dá amplitude do lado de cá. Faz saída com Saravia, Batalha e Gemerson. Tem Alan Franco e Otávio por aqui. Então fica 1-3-2-5. Mas o cuidado do Milito sempre é com essas duas regiões do campo. À direita, o Scarpa muito perto da linha lateral. Na esquerda, o Arana muito perto da linha lateral. Ele quer ampliar o espaço do campo. E por que ele quer ampliar o espaço do campo? Porque o conceito dele é muito guardiolista. Ele foi discípulo do Marcelo Bielsa e treinado pelo Guardiola. Então ele entende que o espaço do campo ficou reduzido para jogar contra duas linhas defensivas. A primeira aqui e a segunda linha defensiva do adversário aqui, o que significa que entre as duas linhas você só tem 15 metros para trabalhar. Daqui até aqui, 15 metros para trabalhar. Como tem linha de impedimento aqui, você não pode jogar o cara aqui na frente, que ele vai entrar impedido, tá certo? Então você só tem 15 metros para trabalhar aqui. O que é que você faz então? Se você joga um cara na linha lateral do lado de cá e um cara na linha lateral do lado de lá, mesmo tendo só 15 metros aqui, na vertical, você trabalha o campo com 68 metros. 68 metros. 68. Que é a distância. Então, se você tem 105 por 68, mas você não pode usar o 105 que você vai usar nesse limite dos 15 metros. E um pouco atrás aqui. Então, você amplia o campo. Por isso é que por isso que o Milito trabalha tanto com o Scarpa muito aberto na linha lateral direita e o Arana muito aberto na linha lateral esquerda. E você vai estar na transmissão hoje na PVC? Vou, Paramount Plus, 6h30 da tarde, a gente abre o jogo, 7 da noite, bola rolando, Rosário Central e Atlético, sem público, na cidade de Rosário, que fica às margens do Rio Paraná. Muito bom. A gente perguntou sobre o Thiago Silva no Fluminense, tá mais ou menos, viu? Metade para mãozinha para cima, metade mãozinha para baixo. Muita gente aqui mandando mensagem ainda sobre a questão do brasileiro. Tem uma mensagem do Nuno Tovar Faro. Não faz sentido parar o brasileiro, faz sentido sim ajudar os 3 clubes e criar condições para que retornem rápido. Tomara que eles pensem nisso, né? Um plano de emergência aí da CBF para ajudar os clubes. Vamos ficar de olho. Vamos colocar na nossa conversa o Rodrigo Matos para a gente falar do Flamengo, que visita o Palestino hoje no Chile, 9 horas da noite, horário de Brasília, e se vencer, fica bem perto, né, das oitavas. Só que o problema, Rodrigo, bom dia para você, é que o Tite só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Bom dia, Domi, bom dia, PVC. Mas, assim, esse fato dele não realmente tá no momento de oscilação, mas jogou bem o último jogo, né, contra o Red Bull, foi um bom jogo, podia ter ganho o jogo. E aí eu acho que deu uma recuperada daquelas 2 derrotas anteriores e tal, e tem a volta hoje do Cebolinha, que é uma boa notícia, né? Teve uma queda de rendimento depois da saída dele, não foi só por isso, óbvio, mas teve uma queda porque ele tem esse jogo de ponta que o Bruno Henrique, que é um bom jogador, não sabe fazer exatamente esse jogo, né? Tem um nível, é um jogador que joga melhor mais perto da área e tal, um pouco diferente do Cebolinha. Então, acho que tem essa vantagem para o time. E aí é um jogo decisivo, de fato, que foi mal na primeira metade da fase de grupos. Agora o Flamengo precisa ganhar para chegar bem, para ter 2 jogos de casa e não só ficar perto da classificação, como ainda ter alguma chance do primeiro lugar, disputar o primeiro lugar contra o Bolívar. A gente tem o campinho com a provável escalação do Flamengo para hoje, e é aquela polêmica, poupa ou não poupa? O que você acha dessa escalação, PVC? Vamos na sala da ciência.
a ciência, esta novidade no futebol mundial. Ele vai ter que sentir como é que está a condição. O Pulgar não tem condição de jogo, o De Rascaeta não tem condição de jogo, ele está recuperando o Everton Cebolinha. Ele tem que classificar. Eu acho que hoje não é jogo de poupar. Hoje eu acho que é um jogo de... Mas não está poupando, né? Essa escalação é a escalação que ele tem, os melhores jogadores que ele tem disponíveis, né? Exatamente. Mas eu acho que é a escalação. Ele tem que fazer o jogo hoje, é jogo de ganhar. É para ganhar o jogo e depois decidir, fazer os 6 pontos no Maracanã e tentar ter o primeiro lugar do grupo ainda, torcendo para o Bolívar perder ponto nos jogos fora de casa. Não é jogo de poupar. Tem um momento que... E aí tem uma coisa até, Rodrigo, eu acho que o Tite está certinho de fazer o que ele entende de condição física, apoiado pelo departamento de fisiologia, pelo departamento médico, pelo departamento físico. Eu ouvi alguns depoimentos de gente da comunidade científica que entende que o cenário que o Fábio Manceredian traça já mudou um pouco e que você pode usar os jogadores mais no limite. Mas isso quem tem condição de saber é quem está no dia a dia do Flamengo. Não adianta a gente daqui, mesmo com um cientista na NASA, discutindo se o De Rascaeta tem condição ou não tem condição. Porque você poupa o De Rascaeta, no jogo seguinte ele vai ter uma lesão na coxa. O que está dizendo? O que os jogos estão dizendo? Que o Tite está com razão de descansar os jogadores que ele entende que tem que descansar. E não adianta você querer e ter um castigo que é já de trás, né? Porque você trabalha para ganhar o campeonato estadual como prioridade, o teu ápice físico tem que estar planejado para chegar bem em setembro, outubro, para disputar todos os campeonatos. Porque campeão em fevereiro é só a escola de samba. Mesmo que em abril o Coelhinho da Páscoa comemore junto com os campeões estaduais. Esse time teve o auge físico na final, né? Isso é, inclusive, comprovado, os dados da comissão técnica. Foi o jogo que o Flamengo mais correu, foi a final contra o Nova Iguaçu. E, de fato, os jogadores jogaram muito no estadual. Então, eu acho que teve uma questão, sim, ali durante o estadual, que está gerando algum impacto físico nesse início de brasileiro e primeira fase de Libertadores. Rodrigo, Walter Vieira diz aqui, a Palestina incomodou o Flamengo no segundo tempo no Maracanã e não é tão ruim assim, é o segundo colocado do campeonato chileno, de fato. E o Ricardo Tavares falando que é um time resistente. Era para estar nesse momento numa situação mais tranquila, né? O Tite e o Flamengo. Queria saber um pouco dos bastidores de como esse time chega para o confronto de hoje. É óbvio que chega pressionado pelos resultados, os primeiros resultados, né? O de Bolívar e o empate com o Milionários. Se você tivesse 6 pontos, eu com o comentário que diz que o Palestino não é. Inclusive, eu tive uma discussão ontem com o Renato Maurício Prado sobre isso na live do Flamengo, que ele considerava a baba do boi Palestina, e eu não acho que o time é tão fraco desse jeito. Como dito aí, de fato, no segundo tempo ele causou algumas questões do Flamengo, subindo a marcação, pressão e tal. Só que esse jogo é nível do mar, e não tem pressão de torcida. E o Flamengo vai estar com sua formação quase principal, sem o Arrascaeta e o Pulgar. Então, eu acho que é hora também de jogar bola na Libertadores, né? Foram 3 jogos na primeira fase, 2 jogos ruins, e um ok ali no Maracanã contra o Palestino. Esse levou essa pressão disso do time. Agora de Rodrigo, não tem... tá travando muito seu áudio. Vou pedir para você reconectar. Deu para entender um pouquinho, mas para a próxima pergunta seria legal você conseguir se reconectar. Enquanto isso, PVC, tem mais um comentário aqui do Me Leva na Mala. Muito obrigada, que é muito bom esse nick, né? Me Leva na Mala, é bom demais. Ele pergunta para você se o Tite cai hoje. Torcedores, calma, né? É engraçado. O Flamengo é muito engraçado, né? Eu acho que o Flamengo tem que ter o desafio de ter o Tite até o final do ano. E isso aqui não é uma praga de quem está torcendo contra. Ao contrário, é quem está tentando entender o trabalho do jeito correto. O Flamengo não tem um técnico de janeiro a dezembro. O Jorge Jesus ficou mais de um ano no cargo, mas o Jorge Jesus ficou de junho de 2019 a julho de 2020. Ter um técnico entre janeiro e dezembro, ou seja, começar o trabalho
fazer todo o processo e entregar o trabalho no final do ano, o Flamengo não tem isso desde 2011. Então, do ponto de vista da organização e de um clube que tem a maior organização, o centro de treinamento mais, se não o mais brilhante, um dos mais perfeitos do Brasil, cara, tem que ter um mínimo de entendimento de que o trabalho do técnico tem limitações, que vai ter altos e baixos, mas o Flamengo é uma coisa louca. Então, o Flamengo, por isso que eu brinco, é uma brincadeira, mas está se mostrando verdade. O Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e 6 meses depois tem um dos piores da sua história. E não é por culpa do técnico, é do ambiente que se cria. O cara não consegue trabalhar. E aí você pergunta, estou falando isso porque a pergunta é: o Tite vai cair hoje? Não vai cair hoje. O Tite tem que trabalhar até o final do ano.